Oi, gente, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é frações equivalentes, tá? Que são frações escritas de uma forma diferente, usando, vamos supor, numeradores e denominadores diferentes, porém elas valem a mesma quantidade. São duas ou mais frações, então, que valem a mesma coisa, mas estão escritas de formas diferentes. Então, hoje nós vamos ver como é que a gente vai transformar essas frações. E é isso aí. Bom trabalho a todos. Então, pessoal, tenho aqui o desenho de algumas frações, tá? A primeira fração nós já temos ela pintada, tá? O primeiro desenho, na verdade, já está pintado, então, essa primeira figura, ela vale 1/2, tá? O cara de baixo, que é o denominador sempre referente ao total do número de divisões, né? No caso, em quantas partes essa figura foi dividida. E o cara de cima, então, representa quantas foram pintadas, tá? Olhando para as duas figuras seguintes, tá? Imagina que isso aqui seja um bolo, tá? Eu quero exatamente a mesma quantidade da figura de cima, né? Não o número de pedaços, eu não quero o número de pedaços iguais, o que eu quero é o mesmo tamanho do bolo total. Quantas figurinhas eu deveria pintar? Então, para que elas tenham a mesma, seja referente ao mesmo pedaço, nessa figura de baixo eu deveria pintar 2 pedaços, tá? Que fração formou? Então, o cara de baixo é em quantas partes esse bolo todo foi dividido, no caso em 4 partes. O cara de cima, então, é referente a quantas dessas partes foram pintadas, ou seja, 2. Na última figura, eu quero a mesma coisa, tá? Eu quero exatamente a mesma parte do bolo que eu usei nas figuras de cima, né? Não pedaços iguais. Aqui eu usei um pedaço, aqui foram 2 pedaços. Eu quero a mesma parte referente ao bolo todo. Então, eu vou pintar até aqui para ficar a mesma coisa. Pintando aqui. Ok. Que fração formou nesse desenho de baixo? O denominador, que é o cara de baixo, é referente ao total de partes em que esse bolo todo foi dividido, que são 8, tá? Já o cara de cima é referente a quantas delas foram pintadas, então seriam 4. Então, pensando nisso, analisando um bolo todo, nós podemos concluir que 1/2 é igual a 2/4, que também é igual a 4/8. Tá, mas e aí? Ao invés de sempre ficar pintando, tem situações em que eu não posso ficar pintando essas frações. Como é que eu posso fazer nessas situações, então? Eu posso multiplicar ou dividir, se eu quiser, no caso, diminuir os números das frações, mas não é o caso aqui. Mas se eu quero partir daqui para cá, eu posso multiplicar essas frações por números quaisquer, desde que eu respeite uma regra. Então, eu preciso multiplicar o cara de cima pelo mesmo que eu for multiplicar o cara de baixo. Por exemplo, do 1 para eu chegar no 2, o que eu tenho que fazer? 1 vezes 2. Tudo que eu faço em cima eu preciso fazer embaixo, então, vezes 2 também. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Daqui para cá, seria vezes 2 de novo. Aqui, vezes 2 de novo. Tá? Agora, se eu quiser trazer do 2 para o 8, fazer direto, por qual número eu deveria multiplicar? Vezes o 4. Se eu fiz 2 vezes 4 igual a 8, eu sou obrigada a fazer vezes 4 aqui em cima também, e precisa dar um resultado correto. Então, 1 vezes 4, 4. Então, transformando frações equivalentes, é apenas fazer multiplicações. Por exemplo, 1/3. Eu quero frações equivalentes a 1/3. Eu posso, por exemplo, multiplicar esse 1/3 por 7, por exemplo, e 7, tá? Ou seja, 1 vezes 7, 7, 3 vezes 7, 21. 1/3 é equivalente a 7/21. São frações equivalentes, escritas de uma forma diferente, numerador e denominador são diferentes, porém, possuem
o mesmo valor. Também posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e 3 nonos. Eu posso, se simplesmente pede, eu quero apenas uma fração equivalente, eu posso simplesmente ou multiplicar ou ainda eu poderia dividir. Vale tanto para multiplicação quanto para a divisão, tá? Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, posso dividir por 3 esses dois números. 3 por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. 1/3 e 3 nonos são equivalentes. Valem a mesma coisa. Então, pessoal, mais uma atividade ali. Verifique se as frações a seguir são equivalentes. Então, vamos analisar isso aqui. Se eu for pensar aqui, 1/3 e 1/6 são equivalentes, por qual número eu tenho que multiplicar o 3 para chegar no 6? Vezes 2 aqui. Do 1 para chegar no 1, vezes 1. Esses dois números são exatamente iguais? Não. Eu sou obrigada a multiplicar pelo mesmo número, multiplicar ou dividir. A multiplicação aqui é para os dois, mas um deles é multiplicado por 1 e outro por 2, então elas não são equivalentes, tá? Próximo exemplo, 7/4 é equivalente a 21/12. Vamos analisar de novo. Por qual número eu preciso multiplicar o 7 para chegar no 21? Vezes 3. Qual número eu devo multiplicar o 4 para chegar no 12? Vezes 3. Operações, a mesma, multiplicação. O número pelo qual foi multiplicado, a mesma também. Isso quer dizer que os dois números são, sim, equivalentes. Próxima situação, 3/6 é equivalente a 6/3. Primeiro aqui, para chegar no 6, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Já do 6 para o 3, lembrando que eu posso usar multiplicação ou divisão. Do 6 para o 3, o que eu devo fazer? Dividir por 2. Como nós não usamos operações iguais, essas minhas frações não são equivalentes. Último exemplo, 1 vezes o que para dar 5? 5. 5 vezes o que para dar 5? 25. Vezes 5 também. Mesma operação, mesmos números. Logo, quer dizer que essas duas frações são equivalentes. Se a gente fosse pensar em um pedaço de bolo, em relação a um bolo inteiro, o 1/5 seria a mesma coisa que 5/25. Se eu falar para vocês, fulano comeu 1/5 do bolo, ou ele comeu 5/25, refere-se à mesma quantidade do bolo, ok? No meu vídeo, hoje eu estou com a presença de 2 convidados no meu estúdio. Uma é a Mini e outra é o cachorro que de vez em quando aparece a foto dele nas filmagens, tá? Então, são os meus convidados de hoje. Então, vamos analisar as seguintes situações. Que número falta em cada situação para que as frações sejam equivalentes? Então, nós sempre temos uma fração completa e numa segunda fração falta algo. Então, por exemplo, 3/8 é igual a 24 o quê? Esse símbolo do igual já está me dizendo que elas precisam ser equivalentes. Nós vamos analisar sempre as situações onde eu tenho o par completo. Por exemplo, aqui eu tenho os dois numeradores, então nós vamos partir daqui. 3 vezes o que para dar 24? Qual o número que vezes 3 daria 24? Então, 3 vezes 8, 24. Se eu tive que multiplicar o cara de cima por 8, obrigatoriamente o de baixo precisa ser multiplicado por 8. Então, 8 vezes 8, 64. 3/8 é a mesma coisa que 24, 64. Próxima situação, 2/3 é igual ao que? 15. Falta o cara de cima aqui. Dessa vez, nós vamos partir desse par de baixo, dos denominadores. 3 vezes o que para dar 15? 5. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. Se eu fiz vezes 5 embaixo, vou fazer vezes 5 em cima também. 2 vezes 5, 10. Então, 2/3 é a mesma coisa que 10 15avos. Agora, aqui na primeira fração me falta algo. Então, vamos pensar aqui, ó. 7 vezes o que para dar 35?
7 vezes 5. Aqui eu deveria, então, fazer vezes 5 também. Qual é o número que vezes 5 dá 5? Então, seria o número 1. Poderia também partir daqui. 35 dividido por qual número para dar 7? Tá? Alguém apareceu aqui. Mini. Então, eu poderia partir daqui. 35 dividido por 5 é 7. Então, 5 dividido por 5 também é 7. O segundo também veio. Vieram ver o que está acontecendo aqui, tá? Então, 1/5 é a mesma coisa que 5/35, tá? Agora, 25/40 é igual a quê? Nesse caso aqui, eu vou usar uma divisão, tá? Quando os números da minha primeira fração são maiores do que os algarismos usados na segunda, a gente, então, pode usar a divisão. É a divisão ou a multiplicação que pode ser usado para essas situações. 40 dividido por qual número para dar 8? Por 5. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. Gente, se eu usei a divisão, eu sou obrigada a usar a divisão em cima também. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, pessoal, 2 exemplos aqui. E, então, como a gente transforma frações equivalentes, lembrando que são frações escritas de uma forma diferente, mas que valem a mesma coisa. Ok, gente? Então, é isso aí.